Olá, turminha do quinto ano. Estamos aqui para mais uma aula de matemática com o professor Alessandro, né? Vamos dar continuidade à nossa última aula, onde nós falamos de fração, as ideias da fração, não é? Como a fração ela está relacionada ao nosso cotidiano e às vezes nós nem conseguimos perceber, mas estamos fazendo ali. É algo que está acontecendo e nós estamos fazendo, por mais que não podemos perceber, mas estamos fazendo algo relacionado a ela, a fração. E construindo até conceitos a respeito. Como nós vimos lá, a Diane colocou muito bem, né, uma situação onde o inteiro foi dividido em partes. O inteiro era o bolo, né, e ele foi dividido em partes. Então, essa ideia, ela ficou bem clara sobre definição de fração, né? Que seria dividir em partes e considerar partes desse inteiro representado na forma de número. Isso, com um denominador e um numerador. Então, vamos lá. Para a nossa aula de hoje, nós vamos fazer o seguinte, vamos continuar fazendo o estudo da habilidade 16. E a habilidade 16 diz identificar e representar frações menores e maiores que a unidade, associando-as ao resultado de uma divisão ou à ideia de partes de um todo, utilizando a reta numérica como resultado. Temos o seguinte, estudando mais precisamente a habilidade 16.1 e a habilidade 16.2. Na 16.1, reconhecer o uso de frações do cotidiano. E na 16.2, construir o conceito de fração envolvendo a ideia de parte, todo, de razão, utilizando grandezas contínuas e discretas. Na última aula, nós vimos essa ideia da fração no cotidiano e como é que nós percebemos essa ideia no que nós fazemos, né? Então, para essa aula agora, eu trouxe atividades, para que a gente possa construir os conceitos que foram idealizados, tudo bem? Então, vamos lá para a nossa primeira questão da atividade, porque só podemos aprender se praticar. Então, a prática é a melhor forma de aprendermos. Então, vamos lá. Questão número 1. A questão número 1 diz o seguinte, observe abaixo o desenho de algumas peças de um jogo de xadrez. Nós temos aí as peças abaixo. Qual é a fração que representa a quantidade de peças pretas em relação ao número total de peças desse desenho? Eu costumo falar da importância da leitura e da interpretação que você faz do que você lê. Porque às vezes você faz uma leitura tão rápida e procura logo fazer a resposta e observa a letra A, letra B, letra C e D como resposta e já sai logo marcando qualquer uma sem fazer a interpretação do que foi questionado e verificar se a resposta está correta. Então, ó, lembrando, a leitura é fundamental, faça a interpretação, procure entender a questão, veja o que foi perguntado e se a resposta que você deu vai satisfazer essa pergunta. Então, vamos lá. Como resposta, nós temos 3 oitavos, 5 oitavos, 8 terços e 5 terços, viu? Para chegarmos a essa nossa resposta, a primeira coisa que nós vamos fazer é considerar quem é o inteiro nessa questão. Vamos lá. Será que o inteiro aí são todas as peças? Será que o inteiro aí são somente as peças que ele colocou aí na pergunta, as pretas? Será que o inteiro corresponde às peças brancas? E aí vai. Então, nós temos essas ideias que precisam ser refletidas. Lembram lá que eu disse que você precisa ler e entender? É exatamente isso. Pergunta é, qual é o inteiro? Ora, o inteiro, como ele disse lá na pergunta, qual é a fração que representa a quantidade de peças pretas em relação ao número total de peças desse desenho? Então, esse é o nosso inteiro, são todas as peças. Então, nós já temos aqui o nosso inteiro, e o nosso inteiro
corresponde a todas as peças. Basta que você conte a quantidade de peças, né? Vamos lá, ó. Fazer a contagem dessas peças. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 peças de xadrez que aparecem. Então, esse vai ser o nosso inteiro. Pronto, determinamos aí quem é o nosso inteiro. Nosso inteiro corresponde a 8. Se eu dividir o meu inteiro em 8 partes, qual é o termo da fração que nós temos? Professor, nós já encontramos aí o nosso denominador, viu? Já encontramos o nosso denominador. E percebam, ó, vou pegar aqui a caneta, percebam o seguinte, se eu já sei quem é o nosso denominador, ó, o denominador vai ser 8, eu já posso olhar para as respostas e determinar quais são as possíveis corretas. Na letra A eu tenho o denominador 8, na letra B eu tenho o denominador 8, na letra C eu tenho o denominador 3. Então já sei que a letra C não pode ser uma das nossas respostas. Na letra D, o denominador também é 3. Já sei, ó, que na letra D nós também não temos aí a resposta, ok? Então, pode ser a letra A ou pode ser a letra B. Agora vamos lá para a nossa pergunta, para a gente compreender. Qual é a fração que representa a quantidade de peças pretas? Quem é que nós vamos considerar? Nós vamos considerar as peças pretas. Olha aí, ó. Consideramos então as peças pretas. E quantas peças pretas nós temos? Vamos lá contar. Temos 1, temos 2 e temos 3. Pronto, se nós estamos considerando partes do inteiro, quem considera parte do inteiro é o numerador. Então, o nosso numerador aí vai ser o quê? A quantidade de peças pretas, que são 1, 2, 3. Olha aí, temos o nosso numerador agora. Numerador é quanto? Numerador 3. Veja só. A fração 3/8. Lá nas nossas respostas, nós tínhamos letra A e B como opção, e a resposta correta vai ser a letra A. Olha aí, resposta letra A. Viu? Viu como é importante fazer a leitura e interpretar corretamente, porque a partir daí você já tem algumas possibilidades de chegar ao acerto. Então, vamos lá. Continuamos. Questão 2. Na questão 2, eu já trouxe uma situação onde vão ocorrer possibilidades. Vamos trabalhar aí novamente com o dado. Ó. Vamos trabalhar novamente com o dado, viu? Olha aqui o nosso dado. E trabalhando com o nosso dado, nós vamos para o seguinte questionamento. Ao jogar um dado, quais são as possibilidades de, na primeira jogada, obter a face voltada para cima com o número 1? Olha aqui o número 1 na face. Qual é a possibilidade de eu jogar e quando virar, ó, que deu 2, viu? Qual é a possibilidade desse dado cair com a face virada para cima, sendo 1? Né? Então, nós vamos determinar isso através de determinar quantas chances esse evento terá de acontecer, né? Possibilidade de chance, né, disso acontecer. Então, vamos lá. Ora, nós podemos afirmar que a chance disso acontecer é de 1 em 1, viu? De 6 para 1, de 1 para 6 e de 1 para 5, viu? Ó, você já pode ir fazendo a análise das respostas, como eu disse, de acordo com a sua interpretação do que foi lido. Se eu já sei que eu vou jogar o dado, de acordo com o que ele pediu aqui, e eu quero saber se vai cair na face 1, viu? Será, ó, na letra A, se eu jogar uma vez somente, eu vou ter o acerto diretamente do 1, já joguei agora há pouco, deu 2. Então, ia precisar de mais de 1, né? Então, a letra A, eu já posso descartar. Letra A, viu? Aí, vamos lá. Partindo dessa ideia, ora, nós temos o seguinte, nós temos aí as 6 faces do dado, e nós vamos considerar essas 6 faces como o nosso inteiro. Vamos lá. Um dado dividido em 6 partes.
no caso seriam as 6 faces, né? Então, ó, já temos o inteiro, esse inteiro aí, ele vai corresponder às 6 faces, viu? Dividimos ele em 6 faces. E, ó, a face 1 só aparece uma única vez. Então, ó, nós temos aí face 1 que aparece uma única vez. Então, nós teríamos aí, na forma de fração, o nosso inteiro dividido em 6 partes e o numerador seria a quantidade de vezes que a face 1 aparece. E só aparece uma vez. Então, nós teríamos aí uma das 6 faces, ou uma das 6 possibilidades, né? 1/6 corresponde à seguinte resposta. A chance disso acontecer é de 1/6, ou seja, nós temos 1/6 de chance de isso acontecer. Viram? Perceberam? No exemplo da aula anterior, né, eu até coloquei que lá era a face 4, viu? E aí eu trouxe para vocês o cubo, viu? Esse meu cubo aqui que nós temos costume de trabalhar com ele nas minhas aulas, e ele apresenta faces opostas iguais, ó, branco com branco, azul com azul e laranja com laranja. Se eu quisesse que escolhesse uma das faces, laranja, e jogasse esse cubo e verificasse quais são as possibilidades disso acontecer, aí eu já ia ter que considerar o quê? Que eu tenho 2 faces de mesma cor, viu? Então, ó, fica a dica, a interpretação é muito importante. Então, nós temos que ficar atento. Então, faça a leitura, faça a interpretação correta e fique atento para a sua resposta ser a mais fiel possível à pergunta. Então, vamos lá. Continuamos, finalizamos a questão 2 com a resposta letra C, 1/6. Então, a chance disso acontecer é de 1/6. Vamos lá. Na questão 3. Questão 3, nós temos o seguinte. Nas provas finais do segundo bimestre da Escola Municipal Galileu Veloso, um aluno obteve o seguinte resultado. Matemática, 8 questões corretas em 10. A fração que corresponde às questões corretas na prova de matemática é... Aí nós temos as seguintes opções. Na letra A, 2/8, na letra B, 2/10, na letra C, 8/10 e na letra D, 8/18. Pronto. Vamos lá. Buscar, através da ideia de fração, lembrando de numerador e de denominador, e lembrando que, mais importante, lembrando que o denominador ele vai dividir o inteiro em partes, e o numerador é o que eu vou considerar desse inteiro, viu? Então, ele diz, na prova de matemática, teve o seguinte resultado, 8 questões corretas em 10. Então, ó, quem é o nosso inteiro aí? A ideia de inteiro que nós temos aí. Qual seria? A ideia de inteiro que nós temos seria a prova com 10 questões. Então, está aí o nosso inteiro, né? Então, eu posso considerar 10 questões como o meu inteiro dividido em 10 partes. Se eu estou considerando isso, eu já tenho o meu denominador. Quem é meu denominador? Meu denominador é 10, né? Meu denominador é 10. Então, ó, daí eu já posso eliminar 2 alternativas lá das nossas respostas. Na letra A eu tenho um denominador 8, então não pode ser ela. Na letra D eu tenho um denominador 18. Já posso esquecer ela também. E aí, ó, vamos lá para a nossa definição. Já vimos que, ó, as 10 questões correspondem ao nosso inteiro dividido em 10 partes. Então, temos o denominador. E que o meu numerador vão ser as 8 questões que o aluno acertou. Então, eu já tenho 8 questões que o aluno acertou, 8/10. E, ó, importante, quando for feita a leitura, percebam o que é que ele está considerando, viu? Se lá, ó, você viu uma questão parecida com essa, e aí diga, eu já sei o que é, porque o professor mostrou lá e a gente tinha só pegar o número que aparece, bota lá a quantidade de questões corresponde ao denominador e o número que aparece coloco lá como
o numerador. Ó, mas cuidado. Se lá ele tivesse começado o enunciado da mesma forma, nas provas finais de segundo bimestre da Escola Municipal Galileu Veloso, um aluno obteve o seguinte resultado: matemática, 8 questões corretas em 10. E mudasse a pergunta, a fração que corresponde às questões incorretas, aí já mudaria a nossa resposta. Viu? Então, fique atento, é importante fazer a interpretação correta das questões. Então, lembrem de ler todas as questões, procurar entender antes de responder. Então, nós temos o seguinte, resposta correta, 8 das 10 questões, 8 décimos. Vamos lá para a questão 3. Na questão 4, né? Vamos lá para a questão 4. Na questão 4, nós temos Rian tem que pintar 10 metros de um muro. Né? Ele já até aí do lado começou a pintar, né? Ele já pintou 2 metros. Que fração do muro ele já pintou? Observe que nós temos aqui uma questão onde nós vamos fazer aqui a representação desse muro para buscar um entendimento melhor do que nós queremos. Vamos lá, eu vou fazer aqui um retângulo representando esse muro. Está aqui o nosso muro, e aí eu volto lá para o enunciado, para procurar entender. Rian tem que pintar 10 metros de muro, então esse nosso muro aqui tem 10 metros, né? Esse nosso muro aqui, ele tem 10 metros. Tá aí, ó. Nossa representação aqui é de 10 metros. Continuando, ele já pintou 2 metros. Ora, já sabemos que ele pintou 2 metros desse muro, viu? Então, ó, vou colocar aqui a representação, está aí, os 2 metros que ele pintou. A fração do muro que ele já pintou então nós temos que construir uma fração a partir daí. Como é que nós vamos fazer? Partindo lá da ideia da última aula, onde nós falamos sobre medida. E da ideia de que, ó, quanto cabe? Quanto cabe? Ora, nós temos aí 2 metros. Eu vou precisar de quantas... Eu vou precisar repetir quantas vezes o 2 metros para chegar a 10. Ou 2 metros cabem quantas vezes em 10 metros? Viu? As perguntas seriam mais ou menos essa. E, ó, fazendo essa ideia de cabe, eu já tenho 2 metros. Vamos lá, ó. Se ele já pintou 2 metros, ele pode pintar mais 2 metros, e aí ele já tem 4 metros, né? Isso já aconteceu 1, 2 vezes, repetiu 2 metros. Vamos lá, e pode pintar mais 2 metros, aí ele vai ter o quê? 6 metros. Aí ele pode pintar aqui, ó, mais 2 metros, viu? Aí ele vai ter exatamente o quê? Ele vai ter usado 1, 2, 3, 4 partes. E, ó, finalizou a pintura do muro, com mais 2 metros. Então, ó, percebam que nós conseguimos dividir o nosso muro em 5 partes. Ele coube aí 2 metros, coube 5 vezes dentro dos 10 metros. Viu? Então, nós tivemos aí, ó, 2 metros, mais 2 metros, mais 2 metros, mais 2 metros, mais 2 metros, 5 vezes. Então, nós temos 5 partes. Essa ideia de dividir o inteiro em partes, ela corresponde ao quê? Ela corresponde ao nosso denominador. Então, nós temos aí o denominador 5. Pronto. E considerando, viu? Considerando que só foi pintada 2 metros, então nós só temos uma parte pintada. Então, nós podemos afirmar que foi pintada uma das 5 partes. Então, nós temos como fração denominador 5, o 2 metros coube 5 vezes dentro de 10, e aí nós temos 1/5. Então, nós teríamos aí como fração 1/5, viu? Então, essa ideia, ela está bem presente. Viu? Você pode fazer essa relação, faz a leitura, lembra lá que você pode usar essa ideia de medida, verificar quantas vezes cabe, e aí vai chegar à resposta correta. Então, que fração do muro ele já pintou? Ele já pintou 1/5, ok? Então, vamos lá, na próxima questão.
nós temos o seguinte, questão 5. De uma revista em quadrinhos, 50 páginas, desculpem, vamos lá. De uma revista em quadrinhos de 50 páginas, viu como a leitura é importante? Rafaela já leu 10 páginas. A que fração corresponde às páginas que Rafaela leu? Vamos buscar as informações aqui no nosso enunciado. Ora, nós já sabemos que a revista ela tem 50 páginas. Então está aí, ó, revista com 50 páginas. Está aí, pronto. Lá no enunciado diz, Rafaela já leu 10 páginas. Então, ela leu o que aí? 10 páginas de 50, né? 10 páginas de 50, ok? 10 páginas de 50. Então, nós podemos afirmar na forma de fração que nós temos aí, ó, o inteiro dividido em 50 partes, que seriam as páginas, e ela leu 10, que nós estamos considerando como numerador, né? Então, 10, 50 avos. Aí nós temos o seguinte, ou nós podemos afirmar, ó, lembram lá da ideia de medida? Eu poderia fazer algo parecido com isso, né? Se eu quiser encontrar uma fração equivalente, correspondente a 10, 50 avos. Eu poderia fazer o seguinte, ó, quantas vezes esse 10 cabe em 50? 10, 20, 30, 40, 50. Coube quantas vezes? Professor, coube 5 vezes, né? E ela leu quantas páginas? Já que cada uma dessas partes corresponde a 10. Ela leu apenas uma das 5. Então, nós poderíamos representar também essa fração como o denominador 5 e o numerador 1. Então, nós teríamos aí 1/5. Tudo bem? Então, vamos lá. Ora, na questão 6, Vitória comprou 30 bolas de gude e quer dividir entre ela e seus 4 amigos. Qual fração representa quantas bolas de gude cada uma receberá? Ora, nós temos o seguinte, as bolas de gude aí, já temos até os amigos dela brincando, está faltando até a Vitória. Eu poderia lembrar lá do nosso conteúdo e lá tinha uma questão parecida com ela, né? Com essa, relacionada à ideia de divisão. Ah, professor, aí seria bem fácil, 30 dividido por 4. 30 dividido por 4, então nós teríamos aí 30 e o denominador 4. Só que entra a nossa leitura e interpretação. Vitória comprou 30 bolas de gude e quer dividir entre ela e seus 4 amigos. Entre ela e seus 4 amigos. Perceberam? Então, nós não vamos observar somente os números que vão aparecer no enunciado. Ó, nós temos 30, número 30, e temos o número 4. Mas nós não devemos considerar somente isso. Ó, entre ela já é uma a mais. Então, a quantidade aí vai passar de 4 para 5. Vai passar de 4 para 5. Então, temos o seguinte, a ideia de divisão, então nós temos 30 dividido por 5, né? 30 dividido por 5. E a nossa fração seria, já que o nosso dividendo, nós temos aqui, ó, 5 como divisor e o 30, 5 como denominador e o 30 como numerador. Então, nós teríamos aí 30 quintos, ok? Nós teríamos 30 quintos. Então, mais uma ideia relacionada aí à fração. Essa ideia de divisão relacionada diretamente à fração. Com essa questão, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Eu vou deixando um forte abraço em todos e esperando que vocês fiquem bem, certo? Tchau, até a próxima.